Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar nos resultados do Banco do Brasil. Primeiro trimestre de 2025, saiu agora dia 15 de maio e já tem um número de cara, né? Lucro líquido ajustado de 7,4 bilhões e olha só, de novo, o BB reconhecido como o banco mais sustentável do mundo pela Corporate Knights. Sexta vez já. Nossa missão aqui é destrinchar esses números, o que está por trás desse desempenho financeiro e, claro, da estratégia. Exato. E olhar para o bebê é sempre importante, né? Os números deles não são só sobre o banco em si, mas dão uma pista, assim, do cenário econômico maior. Certo. Então vamos começar a abrir esse pacote. Lucro de 7,4 bi, como eu disse, isso deu um retorno sobre patrimônio líquido, o RSPL, de 16,7%. É um indicador forte, né? Mostra a rentabilidade. Sim, bem sólido. E a carteira de crédito como um todo, a expandida, cresceu 14,4% em um ano. Um ritmo bem acelerado. E se a gente quebrar isso, na pessoa física, por exemplo, 335,8 bilhões. Uma alta de 6,6% no ano. E tem um destaque interessante, o crédito ao trabalhador. Lançaram no fim de março, né? Já liberou mais de 3 bilhões. Nossa, em tão pouco tempo. Isso é bastante coisa. Pois é. Mais de 4.700 municípios. Talvez uma aposta forte ali no setor privado, né? Pode ser uma estratégia para diversificar, para não depender só do consignado tradicional, talvez. E em pessoa jurídica, como foi? Em PJ o crescimento foi ainda maior, 22,4% em 12 meses. Chegou a 459,9 bilhões. Uau! Aí tem grandes empresas com 141 bi, MPME com 123 bi, governo 74 bi. Cresceu bem em todas as frentes de PJ. É interessante essa aceleração em PJ, pode indicar talvez mais confiança, mais investimento por parte das empresas. Pode ser. E o agro, claro, continua gigante, 416,2 bilhões, alta de 9% no ano. Uhum. E só na safra 24-25, o desembolso já foi de 174,5 bilhões. O agro sempre um pilar por bebê, né? Mesmo com os desafios que a gente sabe que existem no setor. Sem dúvida. E falando em estratégia, o banco bate muito na tecla da sustentabilidade. A carteira sustentável chegou a 393,5 bilhões. Crescendo quase 10% no ano. Exato, 9,6%. Energia renovável, agricultura sustentável, tudo entra aí. E o prêmio da Corporate Knights vem para coroar isso, né? Com certeza. E essa estratégia de sustentabilidade, ela não está solta, né? Ela se apoia num capital que parece sólido. O índice de capital principal fechou em 10,97%. Acima do mínimo regulatório. Sim, e esse reconhecimento internacional em sustentabilidade ajuda muito na imagem, claro, mas é também estratégico para o longo prazo. E vale conectar isso com outra coisa. O quê? O desempenho no ranking de reclamações do Bacen. O BB está bem na fita lá, melhor entre os grandes bancos há 11 trimestres seguidos. Interessante. E eles dizem por quê? O informe fala em ouvir e solucionar no primeiro contato. Parece que o foco no cliente está andando junto com a sustentabilidade e os resultados. Faz sentido. Mas olha, teve uma mudança importante que a gente precisa comentar, né? Que talvez complique um pouco a leitura. Sim. A mudança contábil. Isso, a resolução CMN 4966 entrou em vigor agora em janeiro de 2025. O que isso muda na prática para quem está analisando? Então, de forma simples, ela muda como o banco classifica alguns ativos financeiros e, principalmente, como calcula as provisões para perdas com crédito, a PCLD, e como foi implementado. Foi prospectivo. Ou seja, eles não ajustaram os balanços antigos para a nova regra. E aí? Aí complica comparar com o passado, né? Exatamente. Comparar direto alguns indicadores fica mais difícil. Isso é super importante quando a gente olha, por exemplo, a margem financeira bruta, que foi de 23,9 bilhões. E o custo do crédito também, imagino. Principalmente o custo do crédito, somou 10,2 bilhões. E ele já veio um pouco pressionado por uma dinâmica mais complicada na carteira do agro. A inadimplência do agro. Isso. A inadimplência no agro ficou em 3,04% no trimestre. Então, esse custo do crédito reflete um pouco isso, além da mudança na regra. Entendi. Então, quem for analisar tem que ter essa cautela na comparação. Bom saber. Só para fechar o quadro dos números. Receita de serviços, 8,4 bi.
puxada por fundos e consórcios, principalmente. E as despesas administrativas, 9,5 bilhões. Mostrando controle, mas também investimento, né? Em tecnologia, pessoal. Exato. E falando em cautela e mudanças, tem outro sinal importante que veio do banco. Qual? As projeções para o ano, o guidance. O BB decidiu revisar as projeções de 2025 para a margem financeira, para o custo do crédito e para o lucro líquido ajustado. Revisou para baixo, para cima ou só revisou? O informe não detalha o sentido da revisão ainda, só diz que estão em revisão. Mas olha que interessante, eles manteram as projeções para a carteira de crédito, para a receita de serviço e para as despesas. Ah, então revisaram justo os itens mais afetados pela mudança contábil e pela pressão do agro? Parece que sim. Isso pode sinalizar que o banco está vendo mais incerteza ou precisa de mais tempo para avaliar o impacto justamente nesses pontos. Mais cautela ali. Certo. Bom, então, para a gente amarrar tudo, foi um trimestre de lucro forte, 7,4 bi. O crédito expandiu bem em todos os segmentos, né? PF, PJ, agro. Com esse destaque para o crédito novo para o trabalhador privado, que começou com tudo, e o BB reforçando a imagem de sustentabilidade e a boa relação com o cliente via Bacen. Por outro lado, os pontos para ficar de olho são claros. Primeiro, essa mudança contábil que dificulta comparar certas linhas com o passado. Certo. Segundo, a pressão no custo do crédito, que vem, em parte, da inadimplência do agro, que bateu ali nos 3%. E terceiro, A revisão das projeções financeiras-chave, que acende um sinal amarelo assim para esses indicadores ao longo do ano. Um pouco mais de incerteza. perfeito. E, para terminar, como sempre, fica aquela provocação para quem nos ouve pensar um pouco mais, né? Como é que um banco como o BB, que é reconhecido globalmente como líder em sustentabilidade, faz para equilibrar o apoio a um setor tão vital para o Brasil como o agronegócio? E que, ao mesmo tempo, está mostrando desafios de inadimplência. Exato. Como equilibrar isso com a gestão de risco necessária e os compromissos socioambientais? Ainda mais num cenário econômico e até regulatório que não para de mudar. É uma equação complexa, sem dúvida. Fica aí a reflexão.